Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que você vai ver esse vídeo. Sabah al-khair, kayfa haluki, ana biheya, ana shway, alhamdulillah. Oxalá em todas as línguas. Estou brincando, gente. Brincadeiras à parte. Eu sou a pastora Danusa Vitorino, como vocês já me conhecem. E hoje eu estou aqui trazendo um vídeo referente a uma reflexão que eu fiz hoje de manhã. Porque assim, quando nós começamos a entender, né, o que é o mundo, o que é a vivência, o que são a vida, ou estamos em um cargo, ou numa faculdade, na escola, não importa. Às vezes, por sermos jovens, eu não estou nessa faixa etária de jovem, porque eu já estou com praticamente meus 42 anos, mês que vem, dia 11 de maio, eu faço 42 anos. Então, eu estou aqui como uma ponte para ligar a geração anterior a mim. E a Elzinha cismou de aparecer no vídeo, né? Ela nunca estava aqui quando eu quero, né? Mas hoje que... Mas tá bom, ela é fofinha, né? Vocês adoram ela. Mas focando aqui, gente, esquecem a Elzinha. Hoje eu estou aqui para ligar duas gerações. Na verdade, três, né? A minha geração, de quem está com seus 40, seus 41, 42 por aí, e a geração anterior a mim, e a geração posterior a mim, que seria as pessoas mais novas. Porque, assim, o título da mensagem desse vídeo é Honrar o Passado para Construir um Futuro Forte. E ele nasceu porque eu tenho escutado, assim, dos jovens atuais, das pessoas mais novas, dizendo que as pessoas mais velhas não sabem de nada. Zombando porque alguns mais velhos não sabem usar um aplicativo, que eles não sabem utilizar as tecnologias atuais, como existem alguns idosos que não sabem mexer no telefone, Elza, você está atrapalhando, Elza, você vai derrubar. Que não sabe mexer em telefone de touchscreen, que você passa o dedo na tela para as funcionalidades, só sabe naqueles telefones antigos que tem o número ali, que você vê, que você clica. Então, assim, eu tenho escutado muitos jovens dizendo que as pessoas mais velhas não sabem de nada. Tenho visto muitos jovens zombando porque não entende um aplicativo, se atrapalha com a tecnologia moderna. Mas eu tenho percebido que essas mesmas ferramentas nasceram com a geração anterior. Por quê? Porque tudo que nós temos hoje, tudo que a minha geração usufruiu na sua adolescência, na sua juventude, foi criado pela geração anterior a mim. E foi se atualizando até chegar no momento que eu passei a utilizar na minha adolescência, na minha juventude. E tudo o que vocês mais jovens estão utilizando hoje foram criados pela geração anterior à minha e foi sendo atualizada até chegar à minha geração, e a minha geração atualizou até chegar à sua geração. Tem coisas que foram criadas na minha geração e foram sendo atualizadas até chegar à geração de vocês. E tanto as coisas que já foram criadas, quanto as coisas que estão sendo criadas pela minha geração e pela geração anterior à minha, elas vão ser atualizadas pela sua geração até chegar à geração posterior a vocês, e essa geração posterior também vão atualizar essas criações passadas e anteriores a elas, e também vão criar novas coisas. Então, nós não podemos esquecer que as mesmas ferramentas que eu utilizei na minha adolescência, na minha juventude, que vocês utilizam hoje na sua adolescência, na sua juventude, elas nasceram com a geração anterior à minha e na minha geração anterior a de vocês. E foram sendo atualizadas até se tornarem o que elas são hoje. E continuarão evoluindo comigo
com vocês e com pessoas que virão após vocês. Porque o que é moderno hoje, amanhã será ultrapassado, gente. Os jovens e adolescentes de hoje, amanhã serão os velhos para os jovens e adolescentes de amanhã. Então, toda a criação de vocês hoje, os jovens e os adolescentes de amanhã vão ver como ultrapassados, assim como vocês veem hoje as criações da minha geração e da geração anterior a mim. Toda geração é uma atualização da geração anterior. Não se esqueçam disso. E o que temos hoje só existe porque alguém começou antes de nós. Você não vai passar pelas mesmas coisas que quem veio antes passou, que eu passo, que pessoas antes a mim passou. E o que temos hoje só existe porque eles passaram, porque eles viveram. Você pode não passar por aquilo que eu passei, por aquilo que alguém anterior a mim passou. Mas saber como eles enfrentaram os desafios, saber como eu enfrentei os desafios da minha geração, pode te ajudar a errar menos. Olha, eu já fui jovem, eu já fui adolescente, já tive muitos questionamentos, como vocês têm hoje. Mas sabe o que me fez chegar onde eu estou hoje e ter o pensamento que eu tenho hoje? Porque eu fiz uma análise da geração passada, da minha geração e da geração que viria após mim. E aí eu entendi o quê? Que eu posso não ter passado muitas das coisas que a geração anterior passou. Mas coisas que elas passaram e que eu olhei, que eu estudei, que eu aprendi, me impediram de tomar decisões que me fariam passar por coisas que elas passaram que não foram legais. Então, o erro da geração anterior me deu uma sabedoria para um caminho diferente do deles. Então, vocês podem olhar para a minha geração e para a geração anterior à minha como uma forma de aprendizado. Desculpa, gente. Como uma forma de não cometer os mesmos erros e também como uma forma de aprender com os nossos erros e uma forma de caminhos que vocês vão ter que passar. Ai, desculpa, gente. Vocês observarem quais foram as decisões que nós tomamos que deram errado e as decisões que foram certas, que vocês podem repetir para não cometer os mesmos erros. Então, vocês podem perceber o quê? Modelos bíblicos que eu vou dar agora. Moisés não entrou na terra prometida, mas preparou o caminho para que Josué entrasse. Porque ele foi o líder antecessor a Josué. Ele foi o líder de Josué. Então, ele preparou Josué para ser um bom líder. Então, tanto com os erros dele, tanto com os acertos dele, tanto com aquilo que ele ensinou para Josué, tanto aquilo que ele não ensinou para Josué, foram coisas que serviram para Josué praticar ou não praticar para ter uma boa liderança. Davi teve quedas, lutas e arrependimentos. E deixou conselhos preciosos para o rei Salomão. Mas Salomão desprezou parte dessa sabedoria e colheu as consequências. Salomão é um homem que na sua geração não passou por guerras como seu pai. Teve paz. Por quê? Porque Deus havia falado para Davi que iria acontecer isso com seu filho Salomão. E ele pôde construir o templo que o seu pai Davi queria construir. O seu pai Davi deixou tudo pronto para ele. Recursos, uma planta pronta, a forma de fazer o trabalho. Ele teve a sabedoria de, quando Deus perguntou para ele o que ele queria, ele falar: olha, Deus, eu quero ter sabedoria para guiar o seu povo. E aí Deus deu sabedoria para ele, sim, um homem mais sábio que existiu na face da terra. Mas Deus acrescentou riquezas.
Deus acrescentou paz, Deus acrescentou na vida dele tudo aquilo que ele não havia pedido. Ou seja, um desejo sincero de fazer a vontade de Deus gerou para Salomão muitas coisas que outras pessoas pediriam. E só que a sabedoria de Salomão, a falta de guerra, a facilidade que ele teve, fizeram falta para ele. Por quê? Porque ele não teve aprendizados, convivências daquilo que seu pai teve. Ele não viveu, ele só ouviu histórias dos seus antepassados. Então ele não pôde vivenciar guerras, ele não pôde vivenciar perseguições, ele teve tudo muito fácil. Então ele acabou tomando decisões, mesmo com toda a sabedoria, que no final da sua vida lhe trouxeram o quê? Arrependimentos, lhe trouxeram afastamento de Deus. Por quê? Porque ele teve 1000 mulheres, casou com mulheres do Egito que não era para ter casado, acabou adorando outros deuses que não eram o que se fazia na época dele, e ele como rei não deveria fazer, porque ele estava ali para servir a um só Deus, um só Senhor, que era o Criador dos céus e da terra. Ele se desviou dos caminhos do seu pai. E nós podemos aprender com o que está descrito na Bíblia, nos Salmos de Davi, de outros escritores e nos Provérbios de Salomão. Então, Jesus ele usou a sabedoria das escrituras antigas e as aplicou com amor e verdade no tempo presente. Não agora, gente. Estou falando no tempo presente dele, mas também não agora. Por quê? Até hoje, nós que estudamos a Bíblia, que conhecemos a história do Pentateuco, que está no Antigo Testamento, conhecemos o Novo Testamento, nós vivenciamos tudo o que foi ensinado por Moisés, por Jesus, pelos apóstolos e pelos nossos líderes atuais. Na história do mundo, as guerras ensinaram sobre paz. As falhas dos inventores nos trouxeram soluções. E até os maiores erros se tornaram base para os maiores avanços. Thomas Edison, quando ele criou a lâmpada, não era o que ele queria criar. Ele queria criar uma outra invenção que eu não vou saber dizer agora qual seria, porque eu não me recordo, porque veio na minha mente agora a lembrança dele, porque eu estou vendo a luz de LED aqui, né? Ele usou uma pipa para trazer, coletar o raio, podemos assim dizer. Uma pipa como um para-raio. No final, ele teve vários erros, até que ele inventou a lâmpada. E hoje nós temos luz artificial, nós podemos enxergar à noite, porque temos luz. Nós podemos andar nas ruas à noite porque temos luz artificial. Porque antigamente as pessoas caminhavam pelas ruas, faziam suas atividades durante o dia, durante a iluminação do sol. E quando chegava a um certo horário, que é o horário que fica aquela escuridão, aquele breu que você não enxerga nada, era o horário que elas não podiam fazer nada e que elas iam dormir para acordar no outro dia, quando surgissem o dia. Então, tipo assim, as gerações anteriores, a luz, a vela, a lamparinas, a coisas que traziam uma certa luminosidade, elas dormiam mais cedo e acordavam mais cedo. Elas trabalhavam mais cedo e paravam de trabalhar mais cedo. Por quê? Porque elas não tinham uma luz como nós temos hoje. Então, hoje a nossa qualidade de vida, eu acredito pelos avanços que nós tivemos, elas poderia ser uma qualidade de vida melhor, mas ela se tornou pior. Por quê? Porque hoje, porque termos luz artificial que nos garante uma luminosidade para trabalharmos, nós ficamos o quê? Até tarde em trabalho, nós ficamos até tarde lendo, forçando a nossa vista. Hoje eu tenho que usar um óculos para perto, porque eu fico lendo durante a noite. Porque eu fico
forçando meus olhos, mesmo com a luz artificial, para leitura, porque eu adoro ler, gente. Estudo, então às vezes eu tenho que ficar até tarde fazendo trabalho universitário. Então, outrora, antes da luz ser como é hoje, as pessoas não tinham esse privilégio. Então, elas tinham uma qualidade de vida melhor, porque elas dormiam cedo, elas acordavam cedo, elas sabiam que a partir de uma certa hora iria escurecer, então elas teriam que fazer o quê? Elas teriam que terminar os seus afazeres antes daquele horário, porque não teria como dar continuidade sem a luz. Então, elas sabiam ver a hora sem ter relógio. Elas tinham como se comunicar sem o celular. E hoje nós temos essas facilidades que, de certa forma, nos atrapalham. Deixa eu ligar aqui, porque a Aurorinha, ela mexeu aqui no coisinho que tirou o foco. E aí, as falhas dos inventores nos trouxeram soluções e até os maiores erros se tornaram base para os maiores avanços. Quem despreza o passado vive um presente frágil e constrói um futuro instável. Por que essa frase? Porque assim, todos nós caminhamos em pontes que foram criadas por alguém antes de nós. Então eu não posso dizer que hoje eu tenho luz porque a minha geração fez a luz. Eu não posso dizer que se hoje eu consigo estudar até mais tarde é porque eu tenho muita sabedoria, porque a minha visão é boa, porque o meu óculos é bom, ou porque de mim. Hoje eu posso estudar até mais tarde porque alguém inteligente, mesmo sem querer, inventou a luz. Hoje eu não posso dizer que eu uso um celular para gravar um vídeo por causa que eu tenho sabedoria para gravar, não. Porque alguém criou um celular lá atrás. A minha época o celular era aquele tijolão, gente, de número, parecia um walkie-talkie da Nokia. Quem é dessa época, levanta a mão, vocês estão velhos aí. Era tipo um walkie-talkie com os numerozinhos, era um azul da Nokia. Hoje o telefone é fino, tipo assim, ele é mais fino do que a minha mão, gente. Tem telefones pequenos, tem telefones grandes, não tem número, você faz tudo assim na tela. Você faz comando de voz. Às vezes você não precisa nem digitar o que você quer escrever. Você pega, fala pro Gemini ou para o aplicativo, sei lá, o que você utiliza, o que ele deve fazer, o que deve escrever, e ele escreve. E aí você não tem nem trabalho de escrever. Você só fala. Então, se você não reconhecer que a sua geração, ela é o que ela é hoje, ela inventa o que ela inventa hoje, ela faz o que ela faz hoje por causa da geração anterior, você vai construir você vai viver um presente frágil. Por quê? Porque você não vai ter uma força passada. Você vai se frustrar. E o seu futuro vai ser um futuro estável. Por quê? Porque você está desprezando quem veio anteriormente a você. E você não quer aprender com aquilo que eles deixaram. Você quer fazer tudo sozinho, como se você fosse maior do que quem veio antes. E não é dessa forma. Desculpe, mas eu tenho que te falar a verdade. Não é assim que funciona. Você precisa de quem veio antes. Você precisa dos ensinamentos de antes para você chegar onde você quer chegar amanhã. E você precisou do ensinamento anterior para você chegar onde você chegou. Ouvir não é fraqueza, é sabedoria. Respeitar não é submissão, é maturidade. Então, você ouvir alguém que veio antes de você não é sinal que você é fraco. É sinal que você é inteligente. É sinal que você é uma pessoa sábia. Respeitar quem veio antes de você não é ser submisso a uma geração anterior, a, sei lá, como é que vocês falam agora? Tem que me atualizar nas falas de vocês.
como é que vocês falariam sei lá, uma ditadura? Eu não sei qual frase que vocês utilizariam para uma geração anterior a vocês. Não é ser submisso a quem veio anterior a vocês, mas é ter maturidade para reconhecer que pode ser que nem tudo da geração anterior, tudo que você ouve da geração anterior é algo que você deva seguir, é algo que faça sentido para a tua vida, mas a maioria das coisas servem para você mudar a tua geração e a geração futura, servem para você trilhar um caminho melhor. Antes de desprezar quem veio antes, lembre-se, você é a continuidade de uma história. Tudo começou com Adão e Eva. Nós multiplicamos porque somos continuidade deles. Tudo começou com a geração anterior e nós damos continuidade ao que surgiu antes. E vocês que vêm depois de mim vão dar continuidade ao que nós demos continuidade e ao que nós criamos na minha geração. Você é a continuidade de uma história e toda a história ela só é forte quando honra as suas origens. A sua história, o seu legado, aquilo que você quer deixar para gerações futuras, ela só vai ser forte se você honrar as gerações anteriores, onde se originalizou tudo, onde tudo teve origem. O passado, ele não é seu inimigo, é o seu ponto de partida. Então, repita. Você que é jovem, não ache que a minha geração e que a geração anterior, que a minha não serve para nada, que você é superior a nós. Nós um dia fomos jovens como vocês. Um dia podemos ter tido pensamentos como vocês, mas o que nos fez chegar onde chegamos hoje foi justamente por termos entendido que a nossa origem, o nosso passado, aquilo que se originou antes de nós, era importante para o nosso presente, para o nosso futuro e para gerações futuras. Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima.